O que eu quero fazer agora é iniciar essa semana de conteúdo, iniciar essa semana de aula, sempre às 19 horas, ok? Com um tema que eu considero aqui, tá? Do que a gente vai tratar ao longo da semana, o tema mais leve. Eu quis começar com o tema mais leve, até porque faz sentido na narrativa geral que a gente vai ter na semana também. Mas eu quis começar com um tema mais leve para não assustar a galera, para a gente ir aí aquecendo os motores aos poucos, tá? Mas também com um tema que é essencial para quem quer escrever, tá? E quem quer escrever a sério, quem quer que a escrita faça parte da sua vida. E nisso, tá? Nesse negócio de a escrita fazer parte da nossa vida, eu não estou dizendo que é só para quem busca uma carreira, para quem busca uma carreira né, comercial, aí quem busca escrever de forma comercial. Não. Tá? A escrita na sua vida tem diversos outros pontos, tem diversas outras vantagens e benefícios que ela traz. A gente vai ver isso melhor nas próximas aulas. Mas, né, então é o seguinte, qualquer que seja o motivo que você escreve, qualquer que seja ele, você precisa ler. Você precisa ter um hábito de leitura na sua vida. Porém, eu tô vendo por aí, tá, muita gente falando assim, não, para você ser um escritor só tem uma forma, você tem que ler muito, você tem que ler muito, você tem que ler muito. E olha, não é bem assim a coisa. É lógico que você tem que ler bastante, mas melhor do que ler em quantidade é ler em qualidade. Tá? É ler bem. Tá? Porque eu não quero também que você confunda do tipo, não, ler qualidade quer dizer ler apenas Machado de Assis. Não é isso. O que eu quero que você desenvolva é a habilidade de pegar qualquer texto, tá? E ler esse texto bem, compreendendo esse texto, mas enxergando as engrenagens do texto, enxergando o que está além ali daquela superfície, né? Enxergando além da Matrix. Beleza, Neil? Então é o seguinte, né? O que eu quero é que você escape desse mundo que você estava vivendo até hoje e comece a ver as histórias e comece a ver os textos com outro olhar, com um olhar de escritor, beleza? Porque se você não desenvolve esse olhar de escritor, se você cai na falácia de que basta ler mais, tá, para se tornar um escritor, para escrever melhor, que basta isso, você vai acabar sendo uma vítima daquela armadilha, de ler um monte de livro, de querer ler cada vez mais livros, tá? Lendo mais rápido, apenas para bater meta, apenas para poder dizer para você mesmo que está lendo mais, então você tem que melhorar. Só que o que acontece é que, mais comum do que você imagina, você piora a sua leitura, você piora a sua compreensão, você desperdiça a oportunidade de aprender para valer. Tá? Eu prefiro que você leia um livro de maneira realmente ativa, profunda, atenta e aprenda com esse livro, do que você leia 50 livros de forma superficial. Tá? Então, a partir de agora, esquece esse negócio da galera que fala assim, nossa, mas eu li 200 livros no ano. Para de se comparar com essa turma, tá? Porque você vai ter que ler como um escritor. E um escritor lendo um livro de forma legal, de forma boa, de forma atenta, vale mais do que um leitor comum lendo dezenas de livros. E é isso que você vai ver nessa aula, certo? Então vamos lá. Para ilustrar isso tudo que eu estou falando, né, para dar arcabouço, para dar uma base, eu quero que você volte aí, busque aí na sua memória, certo? Lá na época do colégio, quando você aprendeu a ler, tá? Lá na época da tia Irene, da tia Matilde, que te ensinavam, né, essas pessoas aí corajosas e guerreiras, que são os professores, mas que te ensinavam a ler, tinham, né, essa tarefa difícil de te ensinar a ler. Elas seguiam um modelo que é um modelo utilizado no mundo inteiro para te alfabetizar, para ensinar, você pegar ali, né, pegar as letrinhas junto, as palavrinhas e tirar sentido daquilo. Então elas te ensinavam a ler. O problema é que o nosso método de ensino tradicional ele não foi feito para criar leitores atentos, leitores ativos e muito menos leitores que enxergam o texto com um olhar de escritor. Então, isso que eu vou te falar, nunca ninguém te ensinou.
Tá? Você não aprendeu no colégio, você não aprendeu na faculdade, você não aprendeu em lugar nenhum na tua vida a ler como um escritor. Tá? Você não aprendeu. Você aprendeu a ler, beleza. Mas você não aprendeu a gostar de ler. Você desenvolveu isso por si mesmo, porque a escola não te ensina isso. A escola não te ensina a gostar de ler. Então, muitas vezes a escola vai lá e te obriga a ler grandes autores da história brasileira, mas que não tem nada a ver com o seu gosto, com o seu momento, tá? Lembro quando tive que ler Machado de Assis a primeira vez e detestei porque eu me senti burro. Eu me senti burro lendo aquilo. Né? Mas a culpa não era minha, muito menos do Machado. Certo? A culpa era que aquele não era o livro adequado para aquele momento. Porque eu ainda não sabia, tá? Eu ainda não sabia gostar, não tinha aprendido a gostar de ler. Mais pra frente, quando eu li o Hobbit, tá? Eu lembro de ter pensado assim, cara, por que que nunca ninguém me deu esse livro no colégio? Tá? Por que que ninguém me passou isso? Se eu tivesse tido contato com isso, eu teria me apaixonado pela literatura muito antes, né? Então eu vejo muita gente criticando Harry Potter, Hobbit, coisas do tipo, né? A literatura chamada literatura de entretenimento, como se fosse uma literatura menor, mas essas pessoas não se atentam para o fato de que a literatura de entretenimento tem, tá, uma das maiores tarefas, que é de fazer as pessoas aprenderem a gostar de ler. E uma vez que você aprende a gostar de ler, você fica mais fácil para você criar o hábito da leitura, tá? Já que aquilo que você faz com gosto, você consegue fazer por muito tempo ou para sempre, beleza? Então veja que você não foi ensinado a isso. Mas você também não foi ensinado a ler bem. Não à toa circulam aí pela internet, né? Você deve ter se deparado com isso já, alguns gráficos assim que mostram uma pirâmide de aprendizado e lá no topo, como o método mais fraquinho de retenção, está a leitura. E sempre achei isso curioso. Mas daí fui entender que é desse jeito porque essa leitura passiva faz com que você guarde pouca coisa. A leitura não atenta faz com que você retenha pouca coisa e aprenda pouca coisa, tá? Então, se você desenvolve a leitura ativa e a leitura atenta, você já salta à frente dos outros. E se você desenvolve a leitura como escritor, tá, você vai no máximo patamar, que é o que a gente busca aqui. Beleza? Então, o que eu quero te dizer é que você não foi ensinado a gostar de ler, você não foi ensinado a ter o hábito, de desenvolver isso por conta própria, você não foi ensinado a ter a leitura ativa, a leitura atenta e a leitura como escritor, certo? Então, não se culpe se você nunca se deparou com isso. A gente vai pincelar esse assunto aqui nessa aula e a gente tem lá na escola, né, um monte de aula sobre isso, beleza? Então vamos lá. Entendemos a lógica por trás, Nano. Como que a gente faz então, tá, para desenvolver essa leitura diferente? Para você ler como um escritor, você vai precisar alterar a forma como você aprendeu a ler, certo? A forma lá que a tia Irene e a tia Matilde te ensinaram e tal, você vai ter que dar uma mudada nisso daí. Vai ter que virar a chave, tá? Você vai precisar abandonar a leitura passiva, que é o que a gente faz. É o que 99% das pessoas faz quando pega um livro. O que a gente faz? A gente chega lá, pega um livro, senta-se para ler, abre, começa na primeira página, fica ali vendo, blá, 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 termina, fecha, diz, é muito legal, isso, aquilo, gostei do livro e tal. Muitas vezes não sabe nem dizer o porquê gostou. A gente tem a percepção de que gostou, mas a gente não consegue concatenar as ideias para explicar por que gostou, então é mais difícil ainda guardar isso, porque você não desenvolveu um raciocínio em cima. Tá? E essa é a nossa experiência de leitura tradicional. Não é assim? Não é assim que a gente acaba lendo? Tá? E tudo bem, né? A leitura para o prazer, a leitura para relaxar, ela pode ser assim. Mas a leitura do escritor, não. Tá? Então veja que o escritor, né, aquele que visa escrever mais, visa ter a escrita na sua vida, ele não pode ler dessa forma passiva, ok?
Para você entender, vamos fazer aqui uma comparação, uma metáfora. Eu falei hoje sobre um boxeador nos meus stories lá, né? Como é que um boxeador assiste uma luta de boxe e como é que uma pessoa comum assiste luta de boxe. A pessoa comum senta-se lá, pega a sua cerveja, o seu amendoinzinho, assiste o retorno do Mike Tyson lá, se diverte, beleza. Viu aquela luta de boxe, passou, acabou. No máximo vai falar ali com alguns amigos sobre aquilo. O boxeador, ele não assiste assim, tá? Um boxeador, ainda mais um boxeador em treino, quando ele vai assistir uma luta de boxe, ele assiste prestando atenção no que está acontecendo por trás do espetáculo. Ele fica atento à forma que aquele lutador dá o soco, como que ele esquiva, como que é o timing, qual que é a estratégia que ele está usando para atacar, ou para defender, ou para cansar o oponente. Ele estuda como que o cara se mexe ali no ringue, né? Ele vê tudo isso, certo? Então veja que, né, um boxeador assistindo uma luta não é meramente passivo. Ele está ativamente buscando responder certas coisas. Do tipo, como que esse cara dá o soco? Como que esse cara esquiva? Será que eu consigo adaptar esse tipo de soco para o meu tipo físico, para o meu tipo de luta? E está constantemente fazendo essas perguntas. Tá? Você, então, como leitor, tem que fazer algo parecido. Quem quer ser um escritor não pode ler como leitor tradicional. Tem que buscar, então, ler da mesma forma que o boxeador assiste luta de boxe. Tá? Por que isso? Por que é importante fazer essas perguntas? Por que a gente tem que se questionar, a gente não pode simplesmente relaxar ali como os outros? Veja, quando você lê de forma passiva, não é que a leitura é ruim. Você se diverte, você gosta do personagem, você se identifica, né? Você tem bons momentos, mas você não faz as perguntas. Tá? O que caracteriza o leitor passivo é que ele não faz perguntas para o livro. Ele não faz perguntas para o autor daquele livro. Tá? E aqui perguntas, eu não quero dizer você entrar no Instagram do cara e mandar perguntas para o autor. Estou dizendo durante a leitura. Tá? Você não está fazendo questionamentos. E veja, se você não faz pergunta, para o livro, como que você espera ter resposta? E digo mais, como que você espera encontrar respostas certas, tá, para aprender a escrever? Não faz sentido, né? Então veja, o pessoal lá, o Booktuber me disse que eu tenho que ler bastante e assim eu já vou escrever melhor. Você está lendo bastante, mas você não está fazendo nenhuma pergunta. Tá? Como você vai chegar na resposta? Não vai, gente, certo? Então, aí está a grande diferença do leitor passivo para o leitor ativo. O leitor ativo está constantemente atacando o livro. Tá? Eu gosto desse termo atacar, porque eu tenho uma visão mais aguerrida da escrita e da leitura. Né? Eu enxergo isso quase como um campo de batalha. Quando você pega um livro, tá? É como se você fosse um general em guerra que tem que tomar aquele campo de batalha para o teu exército, né? Para os teus homens ali, para os teus soldados. Então você tem que atacar esse livro. E como é que você ataca? Você destrincha esse livro. Tá? Você pega ele de todos os lados para possuí-lo de fato, para fazer ele ser seu. Tá? Porque o fato de você comprar um livro, ler o livro bonitinho, sem nem encostar nele direito, aí depois colocar na tua estante lá, né? Ninguém pode nem riscar, não pode ter nada, tá na estante lá. Daí você diz, aquele ali é o meu livro. Ele não é teu livro. Ele é o livro do autor ainda. Ele não é teu livro porque você não possuiu esse livro. Você não atacou esse livro. Você não deixou a tua marca nesse livro. Então, se você não deixou a tua marca nesse livro, como que você diz que ele é teu? Tá? Como que você diz que ele é teu? Nano, porque eu absorvi o que estava nesse livro. Será que absorveu mesmo? Será que se você tivesse absorvido, será que essa leitura passiva fosse eficiente, a gente teria essa quantidade aí assustadora, né, de pessoas que não retêm informação, de analfabetos funcionais, o topinho da pirâmide lá que é o que menos
consegue absorver, que falam que a leitura é o que menos traz absorção, né, do aprendizado. Será? Essas coisas, né, esses dados aí não estão à toa. Você entende? Então, aquele livro não é seu, porque você não absorveu de fato. Você absorveu muito pouca coisa dele. Já se você ataca esse livro, tá? Aí sim, você está tornando ele seu de verdade. Aí você pode chegar e falar, esse livro aqui é meu, cara. Tá? Inclusive, né, quando eu falei sobre esse assunto há um tempo atrás, aí, umas semanas atrás, aqui no Instagram, gerou uma certa polêmica, né? Mas veio uma mensagem muito, muito legal, assim, no meu direct. Uma seguidora me disse, olha, Nando, o meu pai lia muito, né? Eu comecei a ler por causa dele e tal, a influência, ele lia muito. E o meu pai sofreu um ataque cardíaco fulminante. E eu não tive nem a chance de dar um abraço de despedida no meu pai. Eu não consegui dar um beijo, dar tchau para ele, né? De repente ele não estava mais conosco. Mas ela conta que ela foi ler os livros do pai, tá? E nos livros do pai estavam marcações, sublinhados, parágrafos inteiros destacados, estavam os pensamentos do pai dela, estavam os questionamentos que o pai dela fazia para o livro, ele escrevia ali. Tá? Então ela me disse que quando ela pegou aqueles livros, de certa forma foi como se ela estivesse podendo conversar com o pai sobre aquele livro. Né? Como se estivessem batendo um papo sobre aquela obra que agora eles partilhavam. Né? Então veja que interessante. O pai dela possuía o livro. O pai dela atacou o livro e tornou aquele livro dele. E aí, quando ela foi ler esse livro, ela não estava mais apenas lendo o livro, tá? Não estava só lendo aquela história. Ela estava lendo a história, estava conversando com o autor, ela estava atacando, porque ela também estava sublinhando e fazendo os comentários dela, e estava vendo a história do pai dela. Veja que tipo de experiência muito mais profundo, né? Bem diferente do que a gente está acostumado. Nós fomos educados a não atacar o livro. Nós somos educados a colocar o livro quase como, né, algo sagrado, né? A não entender o valor do livro no seu conteúdo. Muita gente fala ainda, não, você atacar o livro é um desrespeito ao autor. Não, gente. Não existe, tá? Não existe respeito maior, demonstração de respeito maior para um autor do que você pegar o livro dele e devorar dessa forma. Ir fundo no livro, permitir aquele livro te levante questionamentos, buscar respostas, sabe? Tornar aquele livro um pouco seu, permitir que aquele livro te ajude na tua formação como pessoa, tá? Na formação do teu espírito. Isso é muito forte, certo? Esse é o maior elogio que você pode fazer a um escritor quando você pega o livro dele, tá? Então, veja você uma série de fatores culturais que tem a ver com certo elitismo intelectual, aí, etc., que nós somos vitimados, parará, tudo isso nos afastou dessa possibilidade da leitura ativa, de ler como um escritor, né? E o que a gente está tentando fazer aqui é mudar um pouco esse drive na tua cabeça, certo? Beleza. Mas beleza, mano. Como é que eu faço, então, para ler na prática como um escritor? Você vai precisar de duas coisas, tá? A tua cabeça e de uma caneta ou lápis. Tá? A caneta ou lápis, ele é o símbolo do leitor ativo. Ele é o símbolo do leitor atento. Porque o leitor ativo, esse leitor que busca ler como escritor, ele está sempre fazendo anotações. Ele está sempre fazendo destaques. E ele está sempre fazendo perguntas. Certo, gente? O leitor ativo, então, a todo momento, ele está dialogando com o livro, dialogando com aquilo que ele está recebendo. Tá? Ele está perguntando para o livro, principalmente, tá, as seguintes questões. Do que se trata esse livro? Tá? Muita gente lê um livro e não consegue responder isso. Eu não sei do que se trata o livro. Tá? Então, assim, será que você absorveu de fato aquela obra, se você não consegue resumi-la em um parágrafo, em uma frase? Né? Vocês, escritores, já devem ter ouvido falar do storyline.
A importância de a gente criar um storyline para a nossa história. Então vocês sabem como é importante resumir a ideia geral numa única frase. Então o leitor muitas vezes não sabe responder isso. Então veja, você tem que ler e procurar responder. Do que se trata esse livro? Tá? Mas não só isso. Você tem que perguntar o seguinte: como os argumentos, como os pontos de importância desse livro são apresentados pelo autor? E aqui entram algumas questões técnicas, que eu não vou entrar em detalhes hoje, vou falar sobre isso amanhã, mas perguntar para esse livro como que o autor usa essas questões técnicas para levar o tema da sua história. Por exemplo, o Poderoso Chefão, aí, que tem um tema por trás, eu e o Formiga, que está aqui, aliás, meu grande amigo Cláudio Formiga, que bom ter você aqui, cara. Eu e o Formiga analisamos esse filme já, essa história, e vimos que é um filme que se trata da questão de pai e filho, de que a fruta não cai longe do pé. E como que o Mário Puzo, o escritor desse livro, o autor dessa história, que depois, inclusive, escreveu o roteiro também do filme, como que ele mostra os argumentos dessa história? Por meio do personagem. Como que ele constrói o personagem de forma a passar aquilo. Como que ele usa os pontos da narrativa para passar aquilo. Como que ele usa o conflito para passar aquilo. Tudo isso são os argumentos do escritor. Você tem que se perguntar quando você está lendo, como que ele está usando esses argumentos, como que ele está apresentando para mim, leitor. Tá? Você tem que se perguntar, esses argumentos estão sendo bem utilizados? Estão funcionando? Onde que eles funcionam? Onde que eles não funcionam? Quais me impactaram mais? Você vai fazendo esse tipo de pergunta. Aí você aprofunda um pouco mais. Legal, como que eu aplico isso na minha vida? Tá? Vamos levar isso para não ficção um pouco, Então você lê um livro de não ficção. Você tem que se perguntar do que é o assunto central desse livro, qual que é a tese do autor, quais são os argumentos, normalmente são os capítulos ali, as partes do livro, quais são os argumentos do autor, esses argumentos são válidos, o autor trouxe coisas válidas. O que é que eu fiz aqui, fazendo nessa aula com vocês, gente? Não trouxe argumentos antes, explicando sobre a leitura ativa? Então, você tem que se perguntar, os argumentos são verdadeiros? Todos, todos são, alguns não são? Como é que funciona isso? E aí, como é que eu levo isso para a minha vida? Se os argumentos são verdadeiros, se isso que esse autor fala é real, eu tenho que ser capaz de levar isso para a minha vida, para crescer como pessoa. Senão vira apenas uma leitura superficial, uma leitura que não vai trazer de fato mudança. Legal? Então você tem que fazer essa série de perguntas enquanto você está destrinchando a obra, tá? Mas veja então que essas perguntas que você está fazendo, esse diálogo, que você está tendo com o autor, você está perguntando isso para alguém, você está perguntando isso para o autor do livro, está perguntando isso para o livro às vezes. Então esse diálogo que você está tendo ali, ele não pode ficar só na sua cabeça. Porque se ele ficar só na sua cabeça, ele é etéreo, ele é abstrato. Você não concretiza isso ali, você não materializa isso, ele é muito fácil de sumir. Então você tem que materializar. Até porque, para cristalizar o conhecimento na sua cabeça, você deve materializá-lo. Tá? Então você tem que materializar de alguma forma. De que forma? Primeira opção, para os mais sensíveis. Caderninho, galera. Ter sempre um caderninho com você. Tá? Um caderninho onde você anota as coisas mais importantes. Onde você vai anotar essas perguntas que você está fazendo e vai buscar anotar as respostas. Como você acha a resposta? No livro. Analisando o livro, voltando no livro, sublinhando as coisas, encontrando, destacando, colocando marcador de página, visita de volta aqui, mais para frente você vai lembrar de um ponto do livro que tem conexão com o que está lendo agora, você volta lá e vê se é aquilo mesmo. Tá? É assim então que você vai encontrando as respostas. Então você tem um caderninho. Eu até acho que eu tenho aqui, deixa eu ver. Tenho aqui, ó, meu caderninho antigo, antes, tá? Antes de eu abraçar de vez aí o mundo digital, onde eu anotava tudo que eu aprendia sobre escrita criativa e storytelling dos livros que eu lia. Fazia um índicezinho aqui, ó, sobre os livros que eu estava lendo e tudo que eu achava bacana, tá?
Tudo que eu achava bacana eu anotava aqui, trazia para cá, trazia as respostas, tá? Das dúvidas que eu tinha, etc. Isso daqui foi a base para o meu livro, né? O meu manual, ó, Como Escrever um Livro Guia Completo. E depois foi a base para o meu curso, que foi a base da escola, que me permitiu estar aqui falando com vocês. Talvez se não tivesse feito essas perguntas, tá, enquanto eu estava aprendendo sobre storytelling, sobre escrita criativa, eu não estivesse aqui hoje, tá? Porque eu não teria esse conhecimento para dividir com vocês. Legal? Então, caderninho é a primeira opção. E a outra opção, tá? A outra opção, que essa sim é polêmica e choca uma galera aí e tal, é de você fazer as anotações, fazer marcações, sublinhar, fazer asterisco, fazer o diabo no próprio livro, tá? E eu sei que vários de vocês estão assim, ah, não, meu Deus do céu, vou escrever em cima do livro. Sim, escrever no livro, tá? Escrever no livro. Por que escrever no livro? E por que eu defendo escrever no livro? Porque nem sempre, tá? Nem sempre você vai ter ali à sua disposição um post-it, um caderninho junto com você está lendo ali meio na cama, né? Ou no avião, na rodoviária, sei lá. Você não tem essas coisas às vezes ao teu redor. E o livro está ali, né? Você pega a caneta e rabisca, anota, faz asterisco, puxa, faz resumos do capítulo ali dentro, né? É muito mais fácil, muito mais prático. Então você tira alguns obstáculos do caminho, tirando os obstáculos você se força a atuar, né? A gente sabe aí que quanto mais obstáculo a gente tem para uma tarefa, maiores são as chances de a gente desistir antes mesmo de começar. A gente já começa a pensar no obstáculo e não faz. Então, quando você escreve no próprio livro, tá, você não tem essa desculpa. Além disso, às vezes a gente está com um pensamento ali, o livro desperta na gente emoções, né, muito fortes, pensamentos muito fortes, e a gente precisa botar para fora aquilo. Se você pensa demais em cima daquilo, você perde o momento. Então, se você vai buscar teu caderninho e achar uma parte, já foi, tá? Então, legal de escrever no próprio livro é você poder, né, até depois revisitar esse teu pensamento de instinto ali, de momento, e trabalhar em cima dele, esse tipo de coisa. Legal? Que mais que eu ia falar sobre isso? Tinha mais uma coisa que eu ia falar sobre isso e esqueci. Ah, lembrei. Que é o seguinte, uma coisa que eu até... eu era vitimado por isso, tá? Porque eu sempre tive o hábito de anotar e sublinhar e, né, fazer meus pensamentos, etc., em livros de não ficção. Mas eu não fazia nos livros de ficção. Aí, um dia me caiu a ficha. Eu falei, cara, não é bizarro que eu, né, que gosto de escrever histórias, gosto de contar histórias, não faça anotações justamente em livros de ficção, livros que contam histórias? Que eu não destrinche, que eu não ataque, que eu não possua justamente esses livros que são os que mais têm a me ensinar? Porque sim, os livros técnicos ensinam pra caramba. Mas, quando você pega um bom livro para ler, tá? O que aquele autor pode te ensinar, cara? Eu sei que tem um monte de fã de Stephen King aqui. Vocês leram, provavelmente, sobre a escrita do Stephen King, né? Mas vocês já pararam para pensar o quanto de lição não tem em O Cemitério, no It, em Carrie, ali, no meio do livro, que você tem que sublinhar, arriscar, se questionar, que o Stephen King podia estar te ensinando, né? Impressionante isso, a gente não faz. A gente não faz. Então, a minha recomendação é que você pense na possibilidade, tá? Se você nunca pensou nisso, não se violente, mas pense na possibilidade de começar a anotar nos seus livros, a sublinhar os seus livros, a possuir o seu livro, mesmo nos de ficção. Beleza? Eu vi que o Formiga colaborando aqui, ele falou sobre o Kindle, né? Galera que não gosta de escrever em livro físico, cara, Kindle é uma ótima pedida. Kindle é uma ótima pedida. Você sublinha com o dedo lá, tá, as partes que você gosta. Você né, seleciona notas, escreve as notas ali, datilografando, né, mesmo, né, com as teclinhas.
Então é uma opção muito boa, tá? Para quem tem esse problema de escrever no livro físico. Eu gosto de escrever com as minhas mãos, tá? Eu gosto do rascunho, dos rabiscos, de fazer com a mão mesmo. Tem uma conexão diferente, eu acho que eu guardo melhor. Por isso até que eu faço, né, o roteiro das aulas, tudo na mão mesmo. Eu crio um vínculo mais forte, tá? Mas, né, o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você. Você tem que experimentar. Beleza? Então é o seguinte. Como eu falei, tá? A gente tem um monte de aula sobre isso na escola. Eu estou criando lá um módulo que ele aborda o aspecto de ler melhor, escrever melhor e viver melhor, tá? A conexão dessas coisas. É nesse módulo que eu estou trabalhando. O módulo de escrever melhor está quase concluído, então tem várias aulas só sobre isso. Então, assim, eu não vou conseguir, obviamente, esgotar esse assunto aqui em uma horinha. Mas, se eu puder te deixar com uma recomendação para você levar para você, para a sua vida, para você dar o start nessa coisa da leitura ativa, tá? Da leitura atenta, comece a conversar com o autor do livro. Comece a conversar com o Stephen King. Comece a conversar com o Neil Gaiman. Comece a conversar com o Tolkien. Tá? A leitura, gente, a escrita e a leitura é uma forma de magia. Tá? É uma forma da gente conversar com pessoas que não estão mais aqui. É uma forma da gente driblar o espaço-tempo e poder conversar com as maiores mentes da história, com os maiores contadores de história, né, tá? Que viveram em qualquer que seja a época. A gente tem essa possibilidade. E a gente desperdiça muitas vezes de forma passiva. Tá? Então, aproveite isso. Comece a conversar com o autor do livro, certo? Mas não converse daquele jeito acadêmico, frio, chato e tal. Converse como numa mesa de bar. Converse como você conversaria com os seus amigos se você pudesse sair dessa maldita quarentena e tal e ir para o bar. Tá? Como você falaria com o cara? Que tipo de pergunta você faria para ele? O que você diria para ele sobre alguns momentos do livro? Talvez você falasse, cara, olha, nesse capítulo aqui, nesse parágrafo, né, você me tocou por causa disso, daquilo, me lembrei da infância, assim, assim, assado. Tá? Você pode falar isso para ele. Em vez de falar, escreva no livro. Escreva nas bordas. Escreva em post-its e coloque isso no livro. Eu lembro, quando eu li O Oceano no Fim do Caminho, tem uma passagem nos últimos capítulos ali, que eu falei assim, cara, nunca ninguém conseguiu me explicar, eu nunca tinha conseguido ver uma expressão assim, sobre o universo, sobre Deus, sobre a existência, de forma tão linda e tão, né, tão impactante quanto aquilo que o Neil Gaiman tinha colocado. E para todo mundo eu falava isso. E assim, por que eu não coloquei? Por que eu não falei pro livro? Por que eu não falei pro Neil Gaiman ali? Por que eu não imortalizei aquilo? Né? Para mais para frente, quando eu fosse analisar o livro, aquilo ali me destacar. Tá? Então converse com o cara, mas numa mesa de bar. Tá? Anote no livro as suas ideias. Anote aquilo que o autor faz você pensar. Tá? Mas não só isso, anote suas sensações, as pessoas não fazem isso. Um livro, antes de mais nada, um livro de ficção, tá? Antes de mais nada, ele busca o quê? Te dá uma poderosa experiência emocional. Então ele vai te despertar emoções. Vai ter momentos que você vai chorar, vai ter momentos que você vai rir, vai ter momentos que você vai ficar com raiva. Anote isso. Escreva, aqui eu fiquei com raiva. Que ódio de tal personagem. Ah, que personagem burro que fez isso e tal. Tá? E aí você anota também o porquê daquela emoção depois. Você volta, assim, cara, aqui me emocionei pra caramba. Por quê? Ah, porque esse personagem, eu me vi no lugar desse personagem quando ele falou tal coisa, quando ele se jogou na frente, né, de uma bala para salvar o filhinho e tal, me vi fazendo a mesma coisa, e aí me veio, despertou um monte de coisa na minha cabeça, me emocionou. Então você escreve isso, tá? Conversa com o livro. Você pode também concordar e discordar do autor. Você pode chegar e dizer assim, cara, esse começo de capítulo aqui, putz, foi ruim. Foi ruim, quase me perdeu, não tive vontade de ler, ou então esse trecho aqui estava tão chato que eu me peguei pensando em outras coisas. Tive que voltar depois e começar a ler de novo, né, porque eu tinha me perdido. Então você nota, esse trecho aqui aconteceu isso. Daí você vê
que está ruim nesse trecho? Ah, de repente está com muita descrição. Você escreve, ó, trecho com muita descrição fez com que eu me desconectasse da obra. O que isso vai gerar em você? Você vai aprender ali em primeira mão com o autor a não fazer esse tipo de coisa. Você entende? Veja só, gente, é tão legal isso, é tão legal, que é como se cada livro que você pega, tá, e que você lê ativamente, que você lê como escritor, é como se cada livro fosse uma aula particular que você está tendo com aquele autor. Então você tem chance de ter uma aula particular com o Stephen King, com o Neil Gaiman, com o Edgar Allan Poe, com a J.K. Rowling, sabe? É muito bacana, né? E a gente não faz isso. Tá? Então veja, né? O leitor ativo, ele para muitas vezes na questão da pergunta. Ele faz algumas perguntas para o autor sobre o assunto do livro, sobre os argumentos do livro, etc. Mas ele para ali. Você que lê como um escritor, você mergulha um passo a mais. Porque você começa a perguntar para o autor quais técnicas ele utilizou. Tá? Quais técnicas ele utilizou para aquele livro dele. Então, por exemplo, eu recebo muita pergunta assim, tá? Nano, qual é a melhor forma de começar um capítulo? Qual é a melhor forma de fazer o diálogo entre, sei lá, dois amantes? Qual é a melhor forma de encerrar um capítulo e assim por diante? Pega um livro que você gosta. Pega um livro que você gosta. Se a tua dúvida é como começar o capítulo, pega esse livro, vai lá e vê como o autor começa o livro. Pergunta para ele. Pergunta para o Stephen King. Cara, como é que você começa os teus capítulos? Aí você vai lá e lê todos os capítulos. E aí você vai começar a perceber padrões. Aí você anota esses padrões. Tá? É assim que você lê como um escritor. Você entende, então, como uma pessoa que lê um livro do Stephen King, por exemplo, desse jeito, vai aprender muito mais do que aquele cara que leu 50 livros do Stephen King, mas nunca fez uma pergunta para o cara. Você entende, então, que não é quantidade, é a qualidade da leitura, é o teu envolvimento com a leitura, são as perguntas que você coloca, tá, conforme você vai avançando. Ó, vi um comentário do Felipe Pardal aqui, cara, que bom ver você por aqui. Para quem não sabe, o Pardal, ele ensina um monte sobre isso exatamente, sobre a leitura ativa, a leitura atenta, lá no perfil dele. Então ele está aqui, se eu estiver falando alguma bobagem, ele pode me puxar a orelha. Né? Não é assim, Pardal? Eu fico chocado, outro dia me mandaram até imagino que o Pardal deve ter ficado chocado, que me mandaram uma fotinho assim, que era a pessoa dizendo assim, como deixar um apaixonado por livros doido da vida. Aí tinha um livro aberto cheio de anotações, assim, né, cheio de rabiscos. Tipo o meu aqui cadê aqui? Os livros com os rabiscos assim, tal. Como deixar um leitor apaixonado brabo. Cara, na verdade não. Na verdade, o cara que vai ficar brabo com isso é o cara que não lê como escritor. É o cara que não lê ativamente. Né? Então, enfim, né? Tô viajando já aqui, mas queria te dizer isso. Se você fizer esses passos, se você fizer as perguntas, se você fizer as marcações, se você anotar a sua conversa com o autor, ao final do livro você terá tido não apenas uma boa experiência, não apenas entretenimento, mas também uma aula. Tá? Eu vou responder algumas perguntas do Telegram, mas vou aproveitar e responder uma já. O pessoal do Telegram mandou perguntas. Se você, inclusive, não está no meu canal de Telegram, entra lá, porque eu estou coletando perguntas da galera e vou responder aqui ao vivo. Então é o seguinte, me perguntaram, Nano, mas isso não estraga a experiência? Se você nem enxergar ali fora da Matrix, não vai ficar chato? Não, meu amigo, pelo contrário. Pelo contrário. Você vai ter duas experiências positivas. Porque você não deixa de ser um ser humano. Você vai continuar tendo emoção, você vai continuar sentindo. Tá? Há 12 anos que eu estudo isso, cara, e eu choro que nem, sabe, criança em desenho animado, em comercial às vezes. Porque funciona. Tá? A história bem contada, ela vai te emocionar, ela vai te pegar pelo coração. Então você tem a possibilidade de experimentar aquilo como um leitor normal, mas também como um leitor ativo, também como aquele que lê como um escritor. Você vai admirar a obra, sabe, nas duas frentes. Fica muito melhor a experiência.
O teu respeito pelo autor, às vezes, fica, sabe, cresce exponencialmente. Fica muito mais legal. E às vezes você pode se divertir com o mesmo filme, com o mesmo livro, com o mesmo comercial, com qualquer que seja a história, tá? 2 vezes. Você vê a primeira, tá? Eu sei que tem gente que faz isso, e super legal, super válido. Você absorve, você lê aquele livro de forma passiva a primeira vez, né? Apenas se conectando com a história, curtindo tudo mais, beleza? E aí depois você volta e lê ativamente. Sabe? Você pode fazer isso. Então não vai estragar a tua experiência de forma alguma. Beleza? Então, gente, o que eu tinha para passar de embasamento sobre leitura ativa, sobre como ler como um escritor era isso, mas eu quero aproveitar e responder então as perguntinhas do Telegram sobre esse assunto. Beleza? Perguntaram assim, como eu diferencio então a leitura ativa, a leitura passiva, quer dizer, da leitura como um escritor? Lembra que eu falei no começo dessa aula? O leitor passivo não faz perguntas. Então, ele nunca obtém respostas. Beleza? O que o leitor deve observar, tá? Para que, quando ele for escrever a história, ela seja coerente. Você tem que observar, tá, a verossimilhança das histórias que você está lendo. Que o que destrói uma história, tá, é a ausência de verossimilhança. Porque a gente não pode chegar com uma obra de ficção por uma história e dizer que você concorda ou discorda de uma obra de ficção. Isso é bobo, porque é uma história, você não tem como concordar ou discordar. Tá? O que você pode questionar é se aquela história não é verossímil. Se você olha aquilo e fala assim, cara, esses personagens aí não fariam esse tipo de coisa nessa situação. Essa história não me cria uma ilusão de realidade. Porque, veja, não interessa que a história é uma mentirinha. Não interessa que a tua história tenha árvores falantes lá, ou elfos, ou robôs, ou coisa do tipo, tá? Não é a realidade objetiva que interessa numa história. O que interessa é, se o mundo fosse daquele jeito, naquelas circunstâncias, então aqueles acontecimentos fariam ou não sentido. Se eles fazem sentido, tá? Se eles são verossímeis, você está escrevendo uma boa história. Está escrevendo uma história coerente. Se não, tá? Se não é verossímil, você vai perder o teu leitor, porque essa coisa do poderia ser realidade foi quebrada. E aí, deixa de ser uma história e vira uma mentirinha. Certo? Quais perguntas fazer? Se o leitor é o que faz perguntas, quais perguntas fazer? Aquelas que eu disse ali para começar, tá? Do que se trata a obra, tá? Como que o escritor está dando os argumentos para isso, como que ele está usando as ferramentas para isso, tá? Tanto argumentos, tá? Na questão de convencimento sobre uma tese, quando é uma não ficção principalmente, quanto argumentos sobre a técnica dele, como ele divide os capítulos, como ele abre, o tipo de palavras que ele usa, o tamanho dos parágrafos, tá? Tudo isso daí. Aí você vai questionar sobre se essas coisas são verdadeiras, são válidas ou não. Funcionou? Não funcionou? A abertura do capítulo está funcionando? O diálogo está funcionando assim? Você vai questionar isso e fazer as anotações para você do que funciona e que não funciona. Tá? E aí como você faz para aplicar isso nas tuas obras? Como você faz para aplicar isso na tua vida, quando é um livro que está te ensinando algo, e nas tuas obras, tá? Quando você está aprendendo para escrever, como você quer ser um escritor. Certo? O que mais que nós temos aqui? Qualquer livro pode ser útil nisso? Sim, qualquer livro pode ser útil nisso. Porque, por pior que um livro seja, você vai aprender como não fazer, então. Tá? Você vai aprender assim, cara, esse livro aqui é muito ruim. Assim, o cara é péssimo, os personagens são todos iguais, então você vai anotar isso. Aí você já vai saber o que não fazer na hora de escrever a tua obra. Tá? Aí falaram, não perde a graça? Não, não perde a graça por causa daquilo que eu expliquei. Você vai se divertir 2 vezes, vai ter uma experiência positiva dupla. Tá? Pediram para dar um exemplo de como que a gente vê isso na prática. Veja, eu li ontem esse livro aqui, tá? O Mês da Gripe, do Valente Xavier. Até indico, ó, dica de leitura para vocês aí, principalmente em tempos aí de coronavírus, tá? Essa obra é uma obra antiga e tal. Ela fala sobre a epidemia
da gripe espanhola em Curitiba, em 1918, tá? E como que isso abalou a cidade e tal. E é muito interessante esse livro, que eu fui lendo, e ele é composto de recortes de jornal da época, tá? Veja, recortes de jornal. Ele é composto de uns poemas meio soltos e de uns comentários aqui, tá? E de uns comentários. E o engraçado é que eu falei, cara, como que isso cria uma narrativa? Eu queria saber, né? Eu queria aprender como que isso cria uma narrativa. Como é que eu escrevo um livro, né? Uma história dentro disso? Aí eu entendi que ele ataca em 3 frentes. Tem 3 narrativas, na verdade, para nos trazer essa experiência. Os recortes de jornal ajudam a criar a ambientação do que estava acontecendo na época. Os comentários aqui sempre são assinados por essa dona Lúcia, que foi uma pessoa que vivenciou aquilo, foi uma testemunha ocular. E ela fala o que aconteceu com o vizinho, com a família e tal. Então, você vai criando um vínculo com a dona Lúcia, tá? Veja que os jornais são uma coisa distante. A dona Lúcia é algo mais próximo, tá? E aqueles poemas, cara, esses poemas são perturbadores, tá? Os trechos de poema são de um abusador que se aproveitou da epidemia para entrar na casa de mulheres doentes e estuprá-las, enquanto elas estavam ali sem forças. E é muito chocante, né? Então você vai vendo que vai sendo composta uma narrativa das loucuras das pessoas na época, como que ficou, tudo mais, as mentiras do governo, etc. E a impressão que ficou para mim, né, que isso ali, desse fato desse cara foi muito forte. E eu anotei para mim, anotei em um momento da história, que esse cara, né, ele era um monstro pior do que o vírus. Tá? Então eu fui entendendo aqui, com essa brincadeira, fazendo as anotações e tal, fui entendendo como criar um tipo diferente de narrativa, mas que, ainda assim, trouxesse emoções para o leitor. Tá? Se fosse só recorte de jornal, não traria. Né? Então, você traz essa mistura, eu falei, opa, entendi como é que você cria um efeito geral ali. Esse é um exemplo, tá? Rapidinho aqui, bobinho, mas dentro do tempo que a gente tem é isso. Legal, gente?